Bem, eu vou dar continuidade à série, porque eu não posso perder esse momento também, onde nós estamos ali sensíveis ao Senhor. E hoje o tema do nosso 5º domingo da Epifania, na nossa série O Coração de Jesus, é o coração que exorta e liberta. E nosso texto está em Marcos. Marcos, capítulo 9, versos 14 até o 29, mas nós vamos passar um pouco mais, tá? Vamos até o 32, vamos ler toda a perícope, todo o texto. Assim é a palavra do Senhor. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino. Então eles trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai rico em misericórdia, eterno Deus, obrigado pelo Espírito Santo que Tu enviaste. Obrigado por Jesus, o Teu Filho, Deus que revela quem Tu és, que está presente no nosso meio pela obra do Espírito. Te agradecemos, ó Trindade Santa, por esse tempo, por esse momento. Faz dos nossos corações, das nossas mentes, uma terra fértil, uma terra preparada para uma semente. Fala conosco, Senhor. Não nos deixe estarmos distraídos agora. Não nos deixe perder o foco. Ajuda-nos, Deus. Senhor, eu peço toda a mente passiva agora, torne-se passiva ao Senhor, ao que o Senhor está fazendo. Todo coração agitado, perturbado, que não consegue sentar e ouvir a Tua palavra, eu ordeno que no nome de Jesus, ele
fique quieto e ouça a tua palavra, ouça o Senhor. Eu oro assim, confiando na tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O coração que exorta e liberta. Eu acho que muitos aqui já tiveram a experiência de sair da glória para um caos. Talvez você possa lembrar aí, nesse momento, algum instante, alguma experiência da tua vida onde você presenciou algo maravilhoso, você estava em êxtase, feliz, você estava alegre com tanta glória, com tanto entusiasmo, tanta alegria. E por um instante, logo naquele mesmo dia, aconteceu algo terrível, que frustrou você, que você possa ter pensado assim, nossa, estava indo muito bem, tudo estava tão maravilhoso, né? Algo tinha que chegar para estragar a festa. Talvez você já possa lembrar aí desse algum momento nesse sentido. Sabe, aqui, nesse texto que nós lemos, tem um pouco isso. Só que não finaliza só na frustração. Existe algo mais que nós vamos entender, investigar aqui. Aqui é um exemplo clássico, né, do monte e do vale. No monte onde Deus revela a sua glória, há uma alegria, em um vale onde há escuridão, onde parece que é a vida como ela é. Nessas experiências e nessa leitura, nós temos um breve ensino aqui nessa introdução, que eu acho que todos nós precisamos atentar como crentes em Cristo Jesus. O que está acontecendo aqui é que os discípulos, eles acabaram de passar pela experiência da transfiguração. Eles viram Jesus numa experiência gloriosa. Algo que eles nunca tinham experimentado na vida. Eles viram ali Moisés, Elias, Jesus. A sensação é que eles tinham transcendido, assim. E há uma curiosidade entre os comentaristas, há uma curiosidade entre os teólogos na interpretação desse texto. Interpretar o texto da transfiguração é assim, dificílimo. Não sabemos se os discípulos foram levados para um lugar, transportados para um lugar, onde eles observaram a identidade de Jesus de uma maneira mais poderosa, densa, e ali perceberam a figura messiânica de Jesus Cristo, sua glória, o que representava tudo, ou se de fato desceu naquele lugar, tornou-se visível aquele lugar para eles, aquele círculo mais íntimo, uma experiência celestial. Enfim, é muito difícil entender tudo isso aqui. Mas logo em seguida, que eles passaram por essa experiência, Jesus com os discípulos desce, e ao descer eles encontram ali um ambiente complicado, um ambiente de confusão. Como eu falei ainda há pouco, parece que é a vida como ela é. A sensação que nós temos é que a experiência na transfiguração é uma experiência ilusória, né? Uma experiência onde não é real, é tudo, é só algo que salta, é momentâneo, e a experiência do vale, ao descer, nós estamos lidando com a realidade, mas não é bem assim. Na verdade, a experiência da transfiguração, aquilo que eles estavam vendo em Jesus, é a realidade. E ao descer, eles estão percebendo a confusão naquilo que é temporal, no mundo que estamos vivendo. É o inverso, não é que é ilusório e o outro é real. Um é real e o outro é ilusório, é passageiro. Mas não é ilusão como nós estamos compreendendo, porque parece que esse cenário aqui é experimentado por muitos de nós no dia a dia. Esse momento de confusão, ou já experimentamos na vida, em muitos momentos, essa experiência. Então, parece que não é ilusório.
mas se torna ilusório em relação àquele que é real e a sua experiência, Jesus. Enfim, mas um ponto interessante aqui, que eu já dou um salto para poder entrar no ensino diretamente, a respeito do coração de Jesus que exorta e liberta. É que aqui, nesse texto, nós temos um paralelo incrível, o paralelo com a história do Êxodo. Lembra, quando Moisés subiu ao monte e ele encontrou a glória de Deus, ele se encontrou com o Senhor, passou diante dele a bondade de Deus, ele teve uma experiência incrível. O Moisés que subiu estava resplandecendo. Ele desce resplandecendo, ele encontrou com o Senhor. E quando ele desce, ele encontra naquele lugar um cenário confuso, de idolatria, o povo se perdendo, uma loucura. Então, nós temos um cenário aqui, de glória, experiência e vale, né? Moisés, quando desce, ele encontra ali o bezerro de ouro e o povo perdido, tentando encontrar uma direção. Essa experiência está muito presente aqui em Jesus, e Jesus está sendo apresentado, eu gosto como alguns teólogos estudantes do Novo Testamento apresentam aqui, eu gosto dessa ideia, eu acho que ela é central para entender a figura messiânica de Jesus, Jesus como o novo Moisés. Jesus é um novo Moisés. E aqui esse cenário, parece que está se repetindo, apresentando agora Jesus como aquele que liberta o povo, o verdadeiro libertador, aquele que liberta o povo da sua opressão. Então, são cenários que estão ali conectados. E é muito interessante. Um cenário de glória, um cenário de confusão. Mas tem um outro ensino que podemos extrair dessa introdução. É que as experiências espirituais, nem toda experiência espiritual é como no topo da montanha. Gloriosa, de majestade. Existem experiências espirituais que são ali no vale, logo abaixo. Parou para pensar que nós valorizamos muito a experiência, aquela que é gloriosa, e aquela experiência no vale, nós ficamos ali tentando rejeitar, e por vezes nós não queremos nos deparar com ela. Mas quem tem uma experiência de encontrar a Deus, ter um vislumbre da sua glória, não pode fugir das experiências do vale. Se nós queremos encontrar o Senhor na sua glória, termos a revelação de quem Ele é, o próximo passo disso é ter essa experiência na jornada, na vida, no dia a dia, no mundo que não deveria estar assim como está, mas já está com os dias contados. A experiência não é só de glória, é de vale também. Um outro ponto que é muito importante aqui, Moisés quando desce, ele desce resplandecendo. E Jesus quando desce aqui, Mateus vai mencionar isso, Marcos não menciona tanto, Mateus vai mencionar, Lucas menciona também, que o povo fica assustado, aterrorizado quando eles veem Jesus. Parece que Jesus está resplandecendo. Pudera, depois da experiência que ele teve. Então o povo fica assustado e corre para Jesus, porque ele está resplandecendo, como um novo Moisés. Nós estamos lembrando, revisitando aquele momento. Tá? Agora, toda experiência com o Senhor, na nossa jornada missional, vai nos levar para uma experiência no vale também. E muitas vezes essa experiência se dá em meio a confusão, gritos, impotência. Né? Então Marcos 9 começa aqui, exatamente no 9,14, não no êxtase, mas no caos. E aqui, gente, o ensino é que a vida espiritual funciona assim. Muitas vezes o vale revela o que o monte não testa. Nos encontramos com o Senhor, tivemos uma experiência profunda com Ele, mas nós fracassamos na experiência do vale. Nós fracassamos na jornada do dia a dia. Nós não sabemos muito bem lidar com isso, e isso tem um motivo, e tem um porquê.
Jesus, quando desce, ele encontra os discípulos impotentes, escribas debatendo, uma multidão impaciente, um pai exausto e um menino oprimido. O evangelista aqui quer deixar muito claro que existe um impulso, um poder maligno, que é destrutivo, que está se movendo ali, os espíritos imundos que estão se movendo, demônios que não possuem pessoas para desejar ter um corpo dela, não é isso. Entenda uma coisa, a possessão demoníaca não é porque o demônio quer possuir o corpo de alguém e está ali no corpo de alguém, para torturar, matar, nesse sentido. A tortura e a tentativa de humilhar e matar aquela pessoa é porque ele está tentando destruir aquele que é a imagem de Deus, o ser humano. E às vezes nós não temos um discernimento, um entendimento correto quando nós lidamos com essas experiências. Alguém que está possesso, o diabo não é só que o diabo quer tomar conta do corpo, da mente, controlar, ele quer matar, ele está indo contra a imagem de Deus. Quando ele olha o ser humano, ele vê a imagem de Deus. É por isso que o ser humano, ele é atacado, ele está passando por esse momento, na queda, que foi assim, tão destrutivo. E aqui, nesse cenário todo, existe uma coisa que se destaca, algo chamado fé e ação. Uma fé que não é sustentada por dependência. Jesus basicamente ensina isso. Ela vira presunção. Uma fé que não é dependente, ela é uma fé presunçosa. E a queda está aí, nesse sentido. Primeira exortação de Jesus, porque existe agora aqui nesse cenário, discípulos fracassados. Olha isso. Jesus havia concebido autoridade para os discípulos para expulsarem demônio. Certo? Eles podiam expulsar demônios. Agora eles falham. E Jesus reage com palavras duras aqui. Olha as palavras de Jesus. Geração incrédula, até quando estarei convosco? Tá? Aqui, gente, não é apenas uma irritação. Jesus não está só irritado e reagindo com uma irritação, como normalmente eu e você fazemos. Quando você está irritado com alguma coisa, você reage com uma palavra mais dura, com uma palavra mais ácida, você reage com uma palavra mais impetuosa. Aqui não é uma reação apenas de irritação momentânea, como eu e você. Não traduza assim, não interprete assim. É errado você interpretar isso dessa maneira. Jesus ficou frustrado e reagiu no ímpeto. Está vendo? Até Jesus fala com palavras duras. Não, peraí, não faz essa comparação, não. Não é você que lê as ações de Jesus. É você que é lido pelas ações de Jesus. É diferente. Não faça esse movimento. Aqui é um lamento profundo. Não é uma palavra de irritação porque alguém não está correspondendo. Ele está lamentando. Jesus está percebendo que o caminho à frente é o caminho da cruz. Ele está percebendo que logo ele vai ser crucificado, porque o final do texto ele fala assim, o Filho do Homem vai ser o quê? Crucificado e no terceiro dia vai ressuscitar. E a frustração está aqui, nesse momento. Então existe um lamento de Jesus. Ele percebe que isso exigirá mais do que um entusiasmo inicial. Percebe que os discípulos irão precisar aí de fé amadurecida pela oração, pela dependência e pela dor. Ele olha para os discípulos e ele lamenta porque eles não estão preparados. Eles estão sendo guiados ainda por alguma coisa que não é aquilo que conduz à missão. Vamos já perceber isso aqui. Eu acho que aqui tem um cenário que é muito parecido com o nosso cenário. Nós estamos vendo Jesus fazer algumas coisas, recebemos a autoridade dele, mas parece que ainda não estamos preparados. Perceba, parece que ano sai, ano entra, vivemos nesse ciclo e nunca estamos preparados. A impressão que eu tenho, e eu falo da minha vida em muitos momentos, parecia que eu estava como os discípulos.
ainda meio que perdido, recebendo a autoridade do Senhor, recebendo a direção de Deus, mas não sabendo lidar muito bem com isso. Aqui temos o termo incredulidade. Perceba algo, que não é apontado para a multidão. Jesus não está falando para a multidão, seus incrédulos, Ele está falando para os discípulos. Você percebeu isso aqui? Outro erro ao interpretar esse texto. As pessoas acham que Jesus está falando para todos que estão ali. Geração incrédula. Não, Ele está falando para os discípulos. Especialmente para os discípulos, cuja incredulidade se manifesta numa autossuficiência espiritual. O que está acontecendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que os discípulos estão numa autossuficiência espiritual. Eles estão ancorados numa espécie de autoridade que foi dada a eles, e eles receberam para si, ou seja, existe um caráter aqui que ainda não está sendo permitido ser tratado, existe um coração que está em desordem, eles não estão percebendo o cenário, não estão discernindo. Acabamos de ler o último versículo dessa perícope, que fala que os discípulos não entenderam o que Jesus falou a respeito dele. Estão sem discernimento, estão confusos. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui. E é a autossuficiência espiritual. Muitas vezes nós estamos ancorados aí, no título que temos, na posição que temos, no tempo que temos. Você olha para pessoas que falam assim: nossa, eu caminho com Jesus há muito tempo, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já fui do ministério tal, eu já fui pastor, eu já fui isso, fui aquilo. E você olha para o sujeito, você pensa: o que aconteceu aí? Se você já foi tudo isso, o que aconteceu? Essa autossuficiência que está ali tentando controlar as nossas vidas. E aqui o contexto imediato descreve o fracasso dos discípulos. Há um fracasso. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles não conseguiram libertar e livrar aquele menino. E Jesus chama isso de incredulidade. Chamando os seus discípulos de incrédulos. E Ele fala: até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Ou seja, Jesus está falando: haverá um tempo, não temos tempo suficiente aqui, porque está chegando a hora. Ou seja, a incredulidade aqui denunciada por Jesus não é que eles não estavam crendo no Senhor. Porque geralmente quando você pensa em incredulidade, você está pensando, eles não estavam crendo em Deus. Incredulidade ateu. Não, nem sempre. Existe uma incredulidade que se disfarça de fé. Olha isso. Eles precisavam de transformação. Eles estavam crendo, tendo uma fé autocentrada. Eles estavam crendo naquilo que eles poderiam fazer, e não naquele que deu a eles a autoridade. Perceba que esse cenário tem se alastrado no meio das igrejas. Pastores, líderes, mensagens, pregações que exaltam o que nós podemos fazer, o que você pode fazer. Já vamos entrar no texto. Tudo é possível que crê. Pode assustar você um pouquinho. Talvez você já tenha ouvido tanta coisa sobre isso e ainda não entendeu e está perdido. Mas Jesus está aqui exortando os discípulos. Eles tentaram expulsar e não expulsaram. Eles tentaram curar e não curaram. Por quê? Jesus, ao falar sobre isso, ele fala assim: olha, lá no final os discípulos questionam por que nós não conseguimos, né? Vamos já voltar aqui, mas já adiantando um pouquinho, eles estão ainda preocupados. Jesus expulsa e eles: o que aconteceu com a gente? Jesus expulsou, Jesus realizou algo profundo e eles estão preocupados, porque eles não. Percebe o cenário aqui?
Eles não ficaram maravilhados. Nossa, o mestre curou mais um. Eles estavam preocupados, por que nós não conseguimos? Isso é incredulidade. Quando você começa a estar centrado naquilo que você pode fazer, que foi lhe dado como tarefa para fazer, mas você agora não pensa mais naquele que te deu a tarefa. Você está centrado na tarefa. Não importa mais quem te deu. É por isso que nós temos aqui um sem número, no Brasil, em Manaus, um sem número de homens e mulheres com PR ou PRA na frente, que não estão mais. Eles estão centrados naquilo que eles podem fazer. Eles estão orgulhosos que eles são pastores, mas não são mais representantes do bom pastor. Ensinam errado, confusos. Olha só essa exortação que Jesus dá aqui. Alguns espíritos só saem com oração e jejum. Aqui, gente, outra confusão no meio do povo de Deus. Eu já ouvi gente falando assim, olha, tem alguém que está possesso. Vou jejuar e orar por 10 minutinhos aqui para expulsar. Já ouvi isso. Porque pode ser que seja daqueles demônios que só saem com jejum e oração. Pronto, eu jejuo e oro. Não sabe o que é jejum. Não sabe o que é uma batalha espiritual. Está perdido em si mesmo. Interpreta mal a palavra de Deus. E esse aí, pode ter certeza, vai ser performático. E está aqui nesse meio onde os discípulos são chamados de incrédulos. Aí é uma incredulidade. Esse não crê, esse é um incrédulo, segundo Jesus. Segundo Jesus, esse é um incrédulo. Olha só. Eles tentaram agir sem orar, confiando numa autoridade passada, e não na comunhão com aquele que deu a autoridade. É impressionante que no meio do povo de Deus é muito assim. Fulano recebeu uma autoridade, pronto, ele se apega à autoridade que ele recebeu. Já viu isso algumas vezes? Isso é tão terrível, tão nocivo, que as pessoas começam a ter experiências terríveis com isso e não respeitam mais, por exemplo, uma ordem eclesiástica no povo de Deus. Autoridades que Deus estabelece para a sua obra missionária. Porque as pessoas estão famintas, em certo sentido, e se apegando em alguma posição, em algo que o eleve, que faça com que ele ganhe destaque. E aqui está uma exortação pastoral direta para todos nós. Autoridade sem oração se transforma em ativismo vazio. Durante a minha trajetória como pastor, eu me vi vazio, muitas vezes, vazio. Estava ali, preocupado em fazer com que as coisas funcionassem, para gerir tudo, foi me dado uma autoridade, Deus me deu uma responsabilidade. Só que o meu poder de gestão no reino de Deus não tem valor algum se eu não continuar em comunhão e olhando para aquele que me deu autoridade. E aí, me via perdido. Isso acontece no nosso meio. Irmãos e irmãs, líderes, pastores aqui dentro, perceba uma coisa. Se foi confiado a você alguma autoridade, não se orgulhe disso. Abrace isso com humildade e continue olhando para Jesus. Porque se você se orgulha de ter um PR na sua frente e ter a autoridade, você é um incrédulo. Você é um incrédulo. E triste coisa é ter o povo de Deus sendo guiado por um incrédulo.
Triste coisa. Talvez você aqui, no nosso meio, possa estar pensando, nossa, agora eu estou fazendo algumas associações. Meu Deus, eu era guiado e pastoreado por um incrédulo. Sim. E agora você está se dando conta disso. Mas que bom que você está se dando conta disso. Isso é uma cura para a sua alma, para o seu coração. O bom pastor nos cura. Vou repetir mais uma vez. A autoridade sem oração se transforma em ativismo vazio. Por isso que nós estamos ali, fazendo, nos cansando. E aqui, daqui a pouco, esgotados, não conseguimos mais. Boa parte dos burnouts, dos problemas de saúde mental no meio dos pastores, é que eles agora têm muita autoridade, mas perderam o olhar naquele que deu a autoridade. Eles estão confiando na unção deles. É isso. É unção. E o povo de Deus gosta de pessoas ungidas. É impressionante. Impressionante. Nós temos uma ficção assim. Somos ficcionados por pessoas ungidas. Fulano é ungido. Nossa, você vai ouvir. O cara prega a maior heresia, mas ele é ungido. Perdeu seu olhar para aquele que tem toda a autoridade. Olha aqui, o Pai está no centro. Aqui, daquilo tudo. O Pai desse menino. Fé ferida, a fé dele é ferida. Ele está defiando, mas ela é verdadeira. Olha só a fala, presta atenção nessa fala do pai desse garoto. Ele diz para Jesus, se podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus devolve com uma pergunta. Jesus falou para esse pai, incrédulo, até quando eu vou estar com você? Jesus falou isso para ele. Tu não está, vem cá, você não sabe com quem você está diante, não? Foi assim que Jesus respondeu, irmão? Irmã, foi assim que Jesus respondeu? Jesus olha para esse homem e fala assim, se podes. Não é assim, você não sabe com quem você está falando. Não foi isso não. Se podes. Perceba, ele está aqui fazendo esse homem, em meio à sua dor, sua fé ferida, refletir em algo. Se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui, um ensino profundo, nunca mais esqueça disso. Jesus não está aqui defendendo uma espécie de otimismo religioso. Tá? Algumas pessoas acham que fé é otimismo religioso. É só um otimismo. Fulano tem muita fé, por quê? Porque ele é positivo demais. Fulano tem muita fé, porque, nossa, ele fala para a gente, vamos! Porque as muralhas vão cair. Vamos! As montanhas vão se afastar, meus irmãos. O povo de Deus é um povo de fé. Não é esse cenário que nós temos sobre fé? Não é isso? Você já ouviu isso? Você já deu 7 voltas na igreja como povo de fé, andando? Se tem uma vergonhazinha aí, o Espírito está agindo. Pode ter certeza. Se tem uma vergonha agora, oh Deus, é o Senhor falando. Porque é assim que o povo de fé faz. É porque você vai lá, coloca seu pé, declara, toma posse. Isso é fé. Será, meus irmãos? Pode ter fé aí? Pode. Mas às vezes nós confundimos fé com otimismo, êxtase emocional. Nos falta a realidade. É por isso que o povo fica ali decepcionado, esmagado pela decepção. Porque ele fala, nossa, eu tinha tanta fé. Não, você tinha um otimismo. Inclusive um otimismo e uma crença naquilo que você pode produzir.
Jesus não está defendendo um otimismo religioso, mas reposicionando o centro da confiança. A verdadeira fé tem um centro, no qual e em quem nós confiamos. Não é na capacidade humana. Preste atenção aqui, por favor. Se você fala, eu tenho fé, e em última instância está confiando naquilo que você pode produzir, você não tem. Ou se tem, está precisando de um ajuste. Por quê? Fé não é confiança na capacidade humana, mas no poder de Deus operando por meio daquele que deu autoridade. Tudo é possível que crê. Já ouviu isso? Já leu isso? Levanta a mão aí, vamos lá. Desculpa se eu destruir algum castelo aqui, ou pisar em algum tornozelo. Mas eu quero que você reposicione. Tudo é possível que crer, não é uma guerra de declaração para que algo seja realizado. Isso não significa que a fé conceda onipotência ao crente. Já parou para pensar que às vezes a fé é o crente onipotente, que ele acha que, porque Jesus falou, se você tiver fé e falar para essa montanha, ela vai mover. Aí você fica numa guerra pensando, cara, você faz até o certo, você ora para Deus querendo fé, pedindo fé, mas quando você vai agir, você age em cima da sua fé. Está aqui, é nesse cenário que a decepção se instala. É nesse cenário. Fé não é onipotência de crença. E nem que Deus seja obrigado a conceder tudo aquilo que pedimos. Já ouviu o pregador falando? Peça, se você pedir, se você tem fé, declarar, Deus vai te dar. Quem aqui já pediu coisas que Deus não deu? Já? Já pediu? Faltou fé? Você acha que o cenário é esse? Pode ter sido isso, mas na grande maioria é que você está apenas num êxtase emocional. Olha só o que Jesus fala. Tudo é possível que crê. Significa o quê, meus irmãos? Significa que o poder ilimitado de Deus está disponível para todo aquele que confia plenamente em Jesus. Confiança em Jesus. E aqui vem uma frase que desmonta a fé triunfalista. Nós temos que ter uma fé, e a fé triunfalista que temos no meio do povo evangélico não é a fé bíblica. Não é uma fé bíblica. A fé triunfalista que temos é uma espécie de êxtase ou conhecimento ou presunção como os discípulos estavam tendo. Eles não expulsaram, mas Jesus falou, vocês podem expulsar, toda a autoridade está sobre vocês, vão. Eles não conseguiram. Jesus mentiu? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aí, temos que investigar isso. Olha só, aqui vem a frase que desmonta toda a fé triunfalista. 9:24, o homem fala assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Opa, peraí, gente, tomar uma água aqui. Porque isso aqui tem que ser observado, de verdade. Ele fala, eu creio. Logo ele tem. Mas a palavra em seguida, ajuda-me na minha incredulidade. Como pode isso? Isso parece incoerente aqui. Esse homem tem fé, mas pede ajuda na sua incredulidade. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que é um dos retratos mais fiéis da fé bíblica. Sendo verdade aqui. Uma fé realista, humilde, dependente, que reconhece as suas falhas, suas fissuras. Não é fé perfeita, é fé honesta. Até Jesus voltar, nós teremos uma fé que ainda, e graças a Deus, que ela vai depender do Senhor para nos dar.
Fé no Novo Testamento não é ausência de dúvida. Não é ausência de dúvida. Fé no Novo Testamento é confiança direcionada ao objeto correto. Eu já falei isso na mensagem passada. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. É uma das declarações, descrições teológicas mais importantes da verdadeira fé e do discipulado nas Escrituras. Discipulado é isso. Por exemplo, cada um de nós deveríamos ter isso gravado na parede, nos nossos com anotações, nos nossos cadernos. Gravado isso aí. Creio, me ajuda na minha incredulidade. Porque ela é uma descrição perfeita da nossa jornada. O pai admite que tem alguma fé, mas ela não é, mas também uma grande área de incredulidade. Ele reconhece a reputação de Jesus, ouviu as suas histórias, mas experimentou pessoalmente a ineficácia da ação dos discípulos. Você sabia que na nossa jornada, pessoas vão precisar encontrar com Jesus para poder se livrar dos traumas de ter se encontrado conosco? Algumas pessoas, elas vão precisar se encontrar com Jesus e você precisa evangelizá-las. Porque ao encontrar com Jesus, elas serão curadas por ter encontrado com você muitas vezes ao longo da trajetória, da jornada. Isso é dolorido demais. Mas é uma verdade que precisa ser entendida e absorvida pelo povo de Deus. Olha só. Sua fé é como um grão de mostarda. Outra coisa, Jesus fala, né? Se a sua fé for como um grão de mostarda, alguns irmãos pensam, nossa, tem que surgir aí algum êxtase para poder... Não, se está um pouquinho pronto, agora ninguém segura mais. Não é isso. A fé é como um grão de mostarda, ela está ali no meio de muita incredulidade, mas ela está ali. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui, rápido. Eu passei por uma luta, muito tempo atrás, com incredulidade, onde eu encontrei a graça perseverante de Deus ao meu coração. E um dos textos que me ajudaram, assim, foi esse texto aqui de Marcos 9,14. Quando eu li esse versículo, meus irmãos, eu pensei assim, isso sou eu. Eu não estou deixando Jesus. Eu não estava prestes a deixar a fé. Eu não estava querendo abandonar Jesus. Eu só estava percebendo que eu estava deixando de crer. E estava confiando demais naquilo que estava nas minhas mãos. Sabe, era como se Jesus começasse a fazer alguns ajustes interior no meu coração. Porque isso soa como uma contradição. E naquele momento eu estava numa contradição. Eu cria, mas não cria. E isso é um pouco da nossa jornada. E eu lembro que quando eu orei, eu falei para Deus, Senhor, eu creio, me ajuda a minha falta de fé. Isso me ajudou a entender uma coisa, eu anotei isso aqui. Aquele pai é o exemplo de um cristão verdadeiro e honesto. Como cristãos, somos chamados a ter fé, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso tirou de mim um peso de precisar ter todas as respostas. Todas as respostas. De precisar ter uma estrutura teológica perfeita para cada problema. Porque as pessoas chegam assim, me explica, as pessoas descobrem, o pastor é teólogo, ele é mestre em teologia, ele é doutor em filosofia, então está aqui meu problema. Está aqui, me explica isso. E a tentação é muito grande, de se utilizar do conhecimento
teológico, filosófico para explicar. E dar ali uma solução onde a pessoa sai, não, tá certo, legal, estou indo tranquilo. Não. Na verdade, ao me encontrar com esse texto, me livrou dessa tentativa de usar a estrutura teológica e dar uma resposta para cada problema. Isso me abriu para poder dizer, eu não sei. Eu não sei. Eu nem sempre entendo o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Mas eu sei de uma coisa. A palavra é verdadeira. E o que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Eu sei disso. Sabe, aquele pai, ele não resolveu sua incredulidade antes de vir a Cristo. E nós queremos fazer isso. Eu me deparo todos os dias com gente querendo resolver a incredulidade para ir até Jesus. Ele quer resolver, não, agora Jesus faz sentido. Em conversas assim, as pessoas nem falam diretamente isso. Eles querem encontrar alguma lógica no cristianismo para poder, não, agora eu aceito o cristianismo como verdade. Só que cristianismo não é uma lógica perfeita. Deus não chama você a resolver seu problema de incredulidade e ir até Jesus. Deus te chama a levar a sua incredulidade até Cristo. Leva a sua incredulidade até Ele e fala assim, eu creio, mas eu não sei o que fazer, me ajuda na minha falta de fé. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Esse Jesus, quando repreendeu o espírito, que estava ali com violência, causando uma convulsão, que o menino parecia que estava morto, o que ele faz? Ao exortar os discípulos, ao olhar para esse pai e falar, tudo é possível que crê, tudo é possível para aquele que é honesto e coloca a sua incredulidade diante de Deus. Esse Jesus faz algo muito precioso. Ele pega esse garoto e ele expulsa os demônios. É interessante que o texto fala que eles sabiam. Parece que ali era um velho conhecido de Jesus. A impressão que dá é que Jesus sabia quem estava ali. E eles sabiam quem era Jesus. E quando Jesus expulsa, ele cai como morto, garoto. E todos ali falam o quê? Está morto. Morreu. O N.T. Wright, que eu acho incrível essa sacada, e ele é aquele que é um teólogo que eu gosto demais, vocês já me ouviram falar tanto sobre ele aqui. Eu acho incrível a sacada dele aqui. Porque ele está sempre falando de Jesus como o novo Moisés, como o Messias. Aí ele fala assim, isso aqui não é um acidente, não. Esse texto aqui não passa por ele pulando, não. Todo o ato de libertação em Marcos aponta para o grande Redentor que está por vir. A cruz e a ressurreição. Jesus não apenas liberta o garoto dos demônios. Ele antecipa o reino. Ele cai como um morto, mas ele o levanta. E mostra para todos que a morte não tem a última palavra. Que incrível isso, hein? O ato de Jesus é uma antecipação do reino. Aqui temos uma coisa, o coração de Jesus que exorta, confronta a incredulidade, a presunção, a negligência, é o coração que liberta, que vence as forças que destroem a imagem de Deus. Jesus o levantou. E no cenário, muitas vezes, nós estamos assim, como um pai, como um discípulo e às vezes como esse menino. Talvez você já foi como esse menino. Já foi liberto de uma possessão. Foi curado. Mas agora, você está como esse pai. Ou você é como os discípulos. Recebeu a autoridade do Senhor, mas não consegue fazer nada. Simplesmente nada.
esse tipo só sai com oração. A explicação final de Jesus é simples e devastadora. Olha aqui. Esse tipo que não pode sair se não for por meio de oração, Jesus explica isso. Oração aqui não é técnica espiritual. Pessoas expulsam demônios querendo técnicas espirituais. Uma vez uma pessoa chegou comigo e falou assim: como se expulsa um demônio? Expulsando. Não, mas eu quero saber qual o caminho para chegar nele. Não. Como assim? Porque você ouviu demais pessoas aquelas figuras icônicas, que agora estão mais presentes por conta das mídias sociais, né? Outro dia falou, fulano de tal, caçadora de demônio. Eu digo, gente, e a pessoa falava assim, o inferno trama contra a minha vida, porque eu sei os nomes de cada chefe do exército do inferno. Eu digo, de onde essa louca saiu? Que lugar? E sabe qual é mais maluco ainda? É que crente está curtindo isso, e gente do nosso meio. Alguém me enviou isso, eu falei, que loucura. Eu olhei, falei, uma irmã da igreja curtiu, isso não pode. Eu entrei em desespero com isso. Falei, não, meu Deus, essa irmã está me ouvindo domingo a domingo, ouvindo os outros pastores, por que isso? É desesperador. Você curte, você compartilha coisa em grupo de WhatsApp, na internet, que só mostra que precisa muita graça de Deus. Jesus quer libertar você, e você continua preso num tipo de fé, que não é fé, é incredulidade. Oração não é técnica espiritual, meus irmãos, é dependência contínua. Os discípulos agiram como se o poder estivesse neles. Já viu pessoas que estão agindo como o poder estivesse neles? É isso. Chama, fulano de tal vai fazer uma campanha em Manaus. Nossa. Bispo fulano de tal. Ah, eu vou lá, porque o homem é poderoso. Irmãos, tenham vergonha. De verdade. Comece a ter uma fé madura. Cresçam no Senhor. Sai desse lugar confuso. Sai desse lugar confuso. Comece a olhar para Jesus. Preste atenção nisso. Oração não é técnica espiritual, não é demônio não sai porque quanto tempo de experiência você tem. É dependência contínua do Senhor. Os discípulos agiram como se não dependessem mais de Deus, como um poder estivesse nele. A oração, se eles estivessem em oração, a oração os teria mantido em consciência de que o poder flui de Deus, não deles. O poder não flui do chamado. Não fica falando, eu tenho um chamado, por isso eu vou agir. Não, você tem que olhar para Jesus. O poder não está no chamado. Os irmãos quando chegam falando, olha, esse é meu chamado, já tem um problema aqui. Você não está aqui em busca do chamado, você está em busca de encontrar Jesus. Chamado é uma consequência do encontro com Jesus. Eu não quero saber do teu chamado, eu quero saber o quanto você conhece de Jesus. Porque se você conhece Jesus, chamado é apenas um resultado prático daquilo e daqueles que conhecem Jesus. Por isso que nós não temos uma carreira para alguém se tornar pastor aqui dentro. Nós temos irmãos que entregam a sua vida ao Senhor e conhecem a Jesus. E o Senhor separa esses aqui no nosso meio. Então não me chega falando, como eu faço para me tornar um pastor no MPC? Não, você já está preocupado com uma coisa, com o seu chamado e não com Jesus. Conheça Jesus, olhe para Ele, olhe para Ele. O poder flui de Deus, não no chamado, não no passado, não nas glórias passadas. Oração é a forma prática da fé, é fé ajoelhada, é fé consciente das próprias deficiências e insuficiências. É isso aqui, isso é oração. Por um lado, a pergunta é válida e revela o desejo dos discípulos de crescerem.
Não, os discípulos queriam crescer aqui. Eles estão perguntando onde nós erramos. Vamos lá, imagina Jesus um coach. Um coach para a vida. Não, é muito válido o que os discípulos perguntaram. Não, claro, eles estão ali querendo desenvolver, um desenvolvimento pessoal. Em certo sentido, é válido. Por outro lado, confirma a sua autocentralização. Eles aparentemente não oraram antes de expulsar o demônio e nem estavam com a vida de oração. Eles chegaram com Jesus, onde nós erramos. Pergunta parece honesta, mas uma pergunta incrédula. Eles ainda estavam preocupados com eles. Jesus acabou de expulsar, eles estavam preocupados com eles. Às vezes, essa pergunta honesta, onde nós erramos, expõe uma incredulidade, uma autocentralidade. Então, o maior perigo espiritual não é o diabo, é a incredulidade funcional. Parece que você tem fé, você não tem não, você é um incrédulo. Você tem confissões positivas, você não tem fé. Você está louco, você ouve louco para fazer, porque você ouviu alguém que foi lá, fez a fogueira, não sei de que, a campanha, não sei de que, e você fala, nossa, isso aí, ó. Incrédulo. Você é incrédulo. Fé verdadeira sabe dizer, eu não sei. O Pai nos ensina que maturidade espiritual inclui a liberdade de confessar limites. Maturidade espiritual não é alguém que está ali, ó, mantendo o status. Nossa, não. Confessa seus limites. Não, eu tenho uma dificuldade aqui. Fé não é ter todas as respostas. Fé não é levar todas as cargas, tentar responder tudo. Fé é levar todas as perguntas a Jesus. A libertação começa, de fato, quando a fé para de ser fingida. Quando o Pai confessa a sua fragilidade, o reino se manifesta. Gente, isso é lindo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. O coração que exorta e liberta é um coração que quer nos ensinar que sem oração, até dons legítimos se tornam inoperantes, impotentes. Sem dependência, até ministérios frutíferos ficam vazios. Nós temos homens que estão ancorados no passado, mas são vazios. Que o Senhor nos livre. Que o coração de Jesus revelado aqui possa nos libertar hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar de uma forma honesta nesse exato momento. Peça para o Senhor aumentar a sua fé agora, nesse exato momento. Fale para Deus assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Amém? Senhor, eu oro agora, nesse momento, nesse exato momento. O Senhor nos visitou ainda há pouco. O Senhor nos tocou ainda há pouco. Que precioso é ser tocado pelo Senhor. Que maravilhoso é ser tocado pelo Senhor. Agora nós ouvimos a Tua palavra, o coração que exorta e o coração que liberta. Exorta-nos nessa manhã e liberta-nos nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos. Cremos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. Perdoa-nos porque tantas vezes nós agimos com base na autoridade que foi nos dada. E perdemos o olhar naquele que concedeu e que deu autoridade. Perdoa, Senhor, porque nós estamos diante de uma geração que está perdida naquilo que eles podem produzir e fazer.
homens no meio do povo de Deus e mulheres confiando nos títulos que receberam e não vendo isso como graça. Ah, Senhor, ajuda-nos. Cura-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Faz-nos encontrar o coração de Jesus. E ao encontrar o coração de Jesus, nós seremos exortados e libertos. Realiza essa obra do nosso meio, Senhor. Pedimos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.